Olá, estamos aqui com mais Assunto é Saúde, entrevistando hoje a doutora Juliana Cacheta, atual presidente da Associação Goiana de Otorrino. Doutora Juliana, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite. E o que fez tomar a decisão de querer ser a presidente da Associação Goiana de Otorrino? Marco Aurélio, em primeiro lugar, muito obrigada, Para mim é um prazer estar aqui hoje com você. E essa foi uma decisão que não fui eu que tomei. Na verdade, eu comecei a participar, das atividades da associação a convite da doutora Melissa. Na época, ela tinha, um cargo na associação já. E assim que a gente terminar os ambulatórios lá na HC, ela me convidava para ir, porque eles iam discutir alguma coisa, organizar algumas aulas. E eu fui tomando gosto pela associação, por ajudar. Acho que também tem um pouco da característica da pessoa, Eu sempre fui uma pessoa muito prestativa, então sempre que eu podia ajudava com alguma coisa. Também sempre tive uma parte científica muito forte, Tanto, de gostar de participar de eventos, como da organização. Então, com isso, eu me vi muito útil dentro da associação. E com o passar do tempo, fui aprendendo, como que a associação funcionava. E em 2023, o Dr. Pedro Ivo me ligou. Ele iria assumir a associação, na verdade foi 2022, e ele iria assumir a associação como presidente, e ele me convidou para ser vice. A nossa associação tem essa característica, de ter um funcionamento muito cordial entre os colegas, e há muito tempo o presidente convida uma pessoa para ser vice que já vai se tornar o presidente na próxima gestão. Então ele me ligou, na época para mim foi um pouco assustador, porque eu estou no interior, a logística para quem está fora de Goiânia é um pouquinho mais complicada, mas eu me senti preparada para assumir o cargo e também tive o compromisso dos colegas que já estavam em me ajudar, naquilo que fosse preciso dentro da associação. Mas mais ainda por ser uma pessoa que é referência, Por o fato de estar na cidade do interior e ser chamada para esse compromisso é porque já tem uma bagagem para ser chamada. Parabéns! Obrigada. Então, para mim foi um motivo de orgulho, Porque a associação nunca teve um presidente do interior. Então, eu acho que eu, de alguma forma, consegui agregar, algumas características, e o fato de não estar na capital não me impediu, de preencher aqueles quesitos que eram necessários para estar ocupando aquela posição. Mas, sem dúvida, para mim, eu fiquei muito lisonjeada, por ter sido, considerada pelos colegas para estar nesse cargo. Que ótimo. Quais são os seus objetivos para essa gestão? Eu acho que, como associação, nós temos uma série de dificuldades e de obstáculos a serem vencidos. Então, um deles é justamente aumentar e melhorar a atividade associativa. Quando a gente fala de associação, a gente fala de pessoas que estão se conectando. Então, o meu objetivo, ao fim da minha gestão, é que a gente faça amigos dentro da associação, que a gente deixe de ser apenas colegas de trabalho e que a gente passe a ter relacionamentos reais. E eu acho que a associação entra, nesse ponto, promovendo esses encontros, colocando as pessoas em contato. Então, fazendo as reuniões científicas, fazendo os eventos acadêmicos e também realizando atividades sociais para que as pessoas possam se encontrar e possam se conhecer melhor. Entendi. E quais são os principais desafios hoje para a otorrinolaringologia em Goiás? Eu acho que a gente tem muitos desafios. Um deles é justamente o fato de não estar no Sudeste. A gente sabe que tudo chega primeiro em São Paulo, chega primeiro no Rio, às vezes chega primeiro no Sul, na parte de otorrino mesmo. O Porto Alegre é uma capital, que é uma referência na área da otorrinolaringologia. Então, aqui a gente tem uma série de barreiras econômicas e culturais para a chegada de tecnologia. Então, a gente precisa vencer, isso, e a gente precisa também de todo um trabalho com a parte médica e a parte que trabalha no entorno dos médicos para aperfeiçoar esses serviços, Nós temos, às vezes, muitos pacientes que saem de Anápolis e vão se tratar em Brasília, por exemplo, e vão se tratar em São Paulo, e percebem que, apesar da qualidade técnica do médico não mudar muito, a qualidade daquilo que está em torno dos serviços que o médico presta, ela é diferenciada. E a questão da tecnologia também ainda é um desafio. Então, como essas tecnologias normalmente são de alto custo, elas acabam se concentrando nas regiões de maior renda. Então, esses são os maiores desafios que eu acho que dentro da profissão nós vamos enfrentar nos próximos anos. Tá. A associação entra também nessa questão de cuidar dos otorrinos na questão
com os convênios, com valores, essa questão também entra um pouco para a associação tomar parte? Rigorosamente não. Então, a princípio, essa é uma função que cabe ao sindicato dos médicos. Mas eu entendo que, como presidente da associação e como entidade representativa dos meus colegas otorrinolaringologistas, nós temos sim que entrar na partida de melhores condições de trabalho para os médicos. Então, nós temos aí travado algumas batalhas com alguns convênios e eu acredito que essa vai ser uma longa caminhada, mas embora nós não tenhamos poder para fazer greve, fazer mobilização, eu acho que nós temos a capacidade de unir os otorrinos em prol de um objetivo comum. Então, eu entendo que sim, que a associação, embora não tenha um papel definido, ela pode sim ter um papel ali secundário de reunir esses colegas em prol de um objetivo comum. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, a remuneração médica, as condições de trabalho são o maior problema do otorrino na atualidade. A gente vê muito a questão das tabelas, né, principalmente parte cirúrgica, de adenoide, amígdala, né, parece que os valores não são os ideais, né? Com certeza não. E eu acho que existe aqui o que a gente considera ideal, o que a gente considera factível e o que a gente considera inaceitável, né? Então, obviamente, a gente gostaria de estar ali recebendo o que a gente acha que a gente merece. Mas hoje a gente está numa situação que eu acho que a gente está dentro do inaceitável. Alguns planos de saúde, eles praticam valores que não têm reajustes há mais de 10 anos. Então, se a gente for considerar que a inflação nos últimos 10 anos ficou em torno de 70%, o poder de compra do médico caiu muito. E nós estamos falando de uma profissão que, para você se manter atualizado, para você se manter um profissional capacitado, existe investimento. O equipamento que a gente usa no consultório, ele é um equipamento caro. O congresso, ele é um congresso de alto valor, até pela alta qualidade que é exigida nesses eventos. Então, para o seu médico ele ser um bom médico, ele precisa ganhar bem e ele precisa ser remunerado de uma forma justa. Então, o meu objetivo é lutar não para que a gente chegue na condição ideal, porque eu acho que isso é a gente sonhar muito alto, mas a gente precisa ajustar, né? A gente precisa lutar para que esses ajustes sejam feitos até o justo, né? Aquilo que vale aquele procedimento, que vale aquela consulta. E assim, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que presta um concurso público federal, ele tem tido aumento de salário o tempo todo e o médico não teve. E o médico paga a secretária, o médico paga o instrumental, paga o congresso, paga tudo isso aí, né? Então, tudo Exatamente. Isso está embutido ali naquele preço daquela consulta que não foi reajustada há 10 anos. Exato. Então, quando a gente... Vamos falar de um valor de uma consulta, né? Que é o que todos os médicos fazem, independente de serem otorrinos ou não. Quando você vai ao médico, você não está pagando por 20 minutos de trabalho, por 30 minutos de trabalho. Você está pagando por 15 anos de estudo, por 17 anos de experiência. Né? Quando você fala em uma cirurgia, em um procedimento, o meu procedimento hoje, ele é muito mais perfeito do ponto de vista técnico do que ele era quando eu comecei. Eu tenho muito mais prática, eu tenho muito mais experiência. Então, isso tudo tem valor e ele tem que ter, né? Quais as patologias que mais acometem assim, a população goiana? Então, a gente pode dividir ali em duas faixas etárias, né? Então, na faixa etária pediátrica, o que a gente tem são as doenças infecciosas, otite, amidalite, sinusite, gripe, resfriado e também o ronco, né? Então, a gente tem a hipertrofia adenoamidaliana, que vai acometer 20% das crianças em idade escolar. Então, a gente está falando da cirurgia mais realizada no mundo todo, né? A amidalectomia é a cirurgia que mais se faz na faixa etária pediátrica, mesmo comparado com a apendicectomia, com postectomia, com herniorrafia. Então, é um procedimento muito usual dentro da medicina. Quando nós falamos do idoso e das faixas etárias do extremo, aí nós vamos ter as alterações auditivas, as perdas auditivas, o zumbido, a tontura, as alterações do equilíbrio, que também são altamente prevalentes. Entendi. E qual o recado a doutora Juliana, presidente da Associação Goiana de Otorrino, poderia dar para os estudantes de medicina ou para os residentes em otorrinolaringologia que estão começando agora? Eu vejo muita gente criticando a medicina e eu entendo que todas essas críticas elas são válidas, né? A gente tem caminhado para uma profissão que tem sido
cada vez mais desvalorizada, né? E os riscos e as responsabilidades, eles não diminuíram com o tempo, acho que muito pelo contrário, eles aumentaram. Mas eu continuo achando que a medicina é uma excelente profissão, né? É um trabalho que você ajuda as pessoas, faz bem para os outros, faz bem para você, consegue se sustentar. Então, o recado que eu dou para quem está começando é para se manter firme naquele seu propósito, para você se lembrar de quem você era quando você fez aquela prova, fez aquele vestibular, fez aquele Enem, para você se lembrar da pessoa que você sonhou que você se tornaria quando você terminar. Eu entendo que todo mundo que entra na medicina quer entrar para ser o melhor que puder. Então, seja o melhor que puder, não crie atalhos. Se capacite da melhor forma que você conseguir. Se lembre que você está ali para ajudar os outros. E o restante vai ser consequência. Mas certamente eu daria o conselho para continuar, para seguir em frente, porque é uma excelente profissão. Certo. Quais os principais avanços na otorrinolaringologia, vamos dizer, nos últimos 2, 3 anos? Marco, eu acho que da parte auditiva, o avanço ele é considerável, né? Quando a gente fala em tecnologia para audição, por exemplo, as próteses, né, tanto as não implantáveis quanto as implantáveis, elas sofreram uma revolução. Se a gente for pensar no aparelho auditivo que a gente tinha para oferecer para o paciente há 20 anos atrás, que foi quando eu entrei na otorrinolaringologia, e o que a gente tem para oferecer hoje, o salto ele foi muito grande. Até mesmo o entendimento que a gente tem sobre a reabilitação, ele melhorou, né? Há muito tempo a gente achava que quem precisava de aparelho era aquela pessoa que ouvia muito mal. Hoje não, hoje a gente tem uma ideia de que ouvir bem é ter qualidade de vida. Então eu acho que a gente teve uma revolução muito grande nesse aspecto. Quando a gente fala dos implantes, tanto do implante coclear, como das próteses osteoancoradas, como das próteses implantáveis de orelha média, a gente tem dado cada vez mais qualidade de vida para esses pacientes. Na minha área, na pediatria, a gente também tem visto uma revolução muito grande na área de via aérea. Então, os bebês, eles sobrevivem mais, né? Os investimentos e os avanços que a gente teve nos cuidados dos bebês prematuros e graves dentro das UTIs tem feito com que essas crianças tenham, né, sobrevivam mais e melhor, com cada vez menos sequelas. E nisso, o otorrino ele tem um papel fundamental na avaliação e no manejo dessas crianças, diminuindo o risco, principalmente de traqueostomia a longo prazo. Então, eu entendo que essas são assim, duas grandes revoluções que a gente está tendo dentro da área da otorrinolaringologia. Correto. E como que a associação pode estreitar mais a relação com os profissionais do interior do estado? Eu estou falando isso, Anápolis está a 50 quilômetros de Goiânia, né? É interior, mas não é tanto. Mas tem vários profissionais, às vezes, que estão bem longe, né? Tem como estreitar mais essa relação? Com certeza. Então, no ano passado nós já tivemos alguns eventos visando incluir esses profissionais que estão no interior. Na gestão do Pedro, nós passamos a gravar as aulas e disponibilizar essas aulas para os colegas no nosso site. Mas esse ano nós temos uma proposta de fazer pelo menos 3 eventos aos sábados para aquele colega conseguir participar. As nossas reuniões normalmente são às quartas-feiras à noite, a gente sabe que realmente fica inviável, né? Até para quem é de Anápolis, você coloca ali 1 hora e pouquinho para ir, 1 hora e pouquinho para voltar, muitas vezes o colega desanima, né? Meio de semana, trabalha o dia todo, então ele não vai. Então, esse ano nós temos programados a nossa feijoada, que vai ser no dia 22 de março, que vai ser gratuita para todos os associados. E eu vou avisar pessoalmente os colegas do interior, de quem eu tenho o telefone, para que eles possam vir, né, para a gente se conhecer melhor, para a gente ter uma interação melhor. E nós vamos ter a jornada de otorrinopediatria, que vai ser dia 14 de junho, que é um sábado. E a gente está programando um 3º evento para o 2º semestre. E o objetivo é justamente fazer com que esse colega tenha a possibilidade de se juntar a nós, sem comprometer ali muito a sua vida no seu consultório, a sua vida profissional durante a semana. Quais os principais sinais de alerta que a população tem que prestar atenção quanto à otorrinolaringologia? Tipo assim, aconteceu isso comigo, eu tenho que correr no otorrino. Bom, eu acho que na faixa etária pediátrica é o atraso de fala, né? Hoje é uma questão que a gente tem visto, né, que está cada vez mais comum. Então, a criança com atraso de fala, ela precisa ir para o otorrino, porque a via auditiva, ela tem um tempo para se desenvolver. Se a gente perder essa janela, essa criança não vai desenvolver a parte cerebral da audição como ela poderia. Então, esse é um sinal de alerta que deve levar o paciente para o médico.
Aquela criança que ronca precisa ir no médico também, porque o ronco ele pode prejudicar a vida da criança em todas as atividades dela, tanto durante o dia quanto durante a noite. Na faixa etária dos adultos, né? O nosso alerta sempre fica para os cânceres de forma geral. Então, felizmente, a gente viu uma queda do tabagismo com o passar dos anos por conta das políticas públicas, né? De aumentar imposto sobre o cigarro, de pôr mensagem no cigarro dos males que o cigarro pode causar, mas a gente está sofrendo a revolução dos vapes, dos pods. Então, nós temos visto cada vez mais pessoas usando o cigarro eletrônico e, infelizmente, nós estamos tendo que lidar com as consequências disso de uma forma muito precoce e para a qual a gente não estava preparado. E uma outra coisa que eu acho que precisa sempre procurar um médico, né? Perda súbita de audição é uma outra coisa que faz diferença. Você perdeu essa janela de tratar, diagnosticar, talvez você vai ter uma alteração irreversível. Para fechar, quem é a doutora Juliana Cacheta? Essa pessoa simpática, agradável, quem é eu já estou adiantando, né? Mas que falou que tem 18 anos na medicina, mas não parece ter essa idade. Quem é a doutora Juliana? Otorrino, esposa, mãe? Marco, eu agradeço, né, essas palavras, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Nossa! Então tem bastante tempo que eu tô trabalhando na medicina. Eu acho que a medicina ela é parte de quem eu sou, né? Eu não consigo me dissociar. Essa é a Juliana médica, essa é a Juliana... Eu acho que tudo é uma coisa só, porque desde que eu me entendo por gente, eu entendo que essa é a minha função aqui no mundo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos, né? Eu acho que eu tenho... Um dos meus defeitos é ser uma pessoa muito pragmática, então às vezes é difícil, né, de você lidar ali no dia a dia de uma pessoa que é sim, é não, e às vezes isso choca um pouco, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que com o passar do tempo você vê que aquilo ali é só uma forma de resolver os problemas, então eu sou uma pessoa muito resolutiva, né? Eu tenho uma questão ali, eu decido ou eu vou resolver ou eu não vou, e se eu peguei para resolver, eu provavelmente vou até o fim para aquilo ali ser resolvido. E eu acho que eu sou uma pessoa muito prestativa. Então eu gosto de ajudar meus colegas, eu gosto de ajudar minha família, eu gosto de ajudar o meu marido. Então eu gosto de estar ali oferecendo, sendo útil, né, para as pessoas. Eu gostaria de ter algumas outras características, mas a gente não tem tudo, né? Mas eu tenho isso aqui, eu acho que eu sou uma pessoa prestativa, eu sou uma pessoa objetiva e eu sou uma pessoa que gosta de resolver problema. Meu marido fala assim, tem um problema ali, pode deixar que a Juliana vai pegar. E é um pouco verdade, né? Acho que isso faz parte da minha personalidade. Eu tenho a Luciana que é desse jeito. Desse jeito. As mulheres em geral... Tô procurando problema. Eu falo, pelo amor de Deus, você já tem tanta coisa para resolver, não mexe com isso não. E ela pega. Não tem jeito. E no final a gente se dá bem e sente prazer fazendo isso, né? Entendi. Olha, e resta te desejar uma gestão maravilhosa. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não é à toa que uma otorrino do interior foi para a gestão em Goiânia, né? Então não é pouca coisa que fez você chegar nesse cargo. Então parabéns e conta com a gente para o que precisar, tá? O meu modo de pensar, eu sempre tentei ligar a publicidade, ligar a microsom, o assunto é saúde, a orientação da população e incentivar a população também a conhecer o trabalho do otorrino. Então conta sempre com a gente, sempre precisar nós estamos aí. E eu tô contando, eu entrei nessa contando com meus parceiros e certamente você é um deles. Obrigado. Muito obrigada.